Olá! Hoje vamos matutar sobre o tema extensão e transformação social, em que vamos compreender como a extensão pode possibilitar transformações sociais. Fiquem com a gente! Eu sou Fernando Henrique, sou um homem negro de pele clara, estou aqui na sala da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Goiás, uso óculos de hastes pretas, estou usando uma camiseta da cor creme com desenhos em vermelho e azul. Sou professor de Educação Física aqui no Instituto Federal de Goiás, campus Inhumas, e neste momento eu sou diretor de Ações Sociais na Pró-Reitoria de Extensão do IFG. E venho pesquisando sobre os temas do direito ao esporte e ao lazer, assim como fazendo extensão. Nesse episódio, nós vamos dialogar um pouco sobre extensão e transformação social. Aqui o nosso objetivo vai ser entender, a partir do papel da extensão, como podem haver processos de transformação social. É muito importante contextualizar aqui que a extensão ela é um dos meios, em que nós, instituições de ensino, podemos dialogar diretamente com as comunidades externas da instituição. Anteriormente, se falava muito na ideia das instituições de ensino levarem os conhecimentos produzidos à sociedade. Mas, na atualidade, isso tem sido repensado, entendendo que o que deve acontecer é uma relação dialógica, uma troca de ideias, experiências e saberes. Trazemos aqui, então, uma convidada que vem desenvolvendo diversos projetos de pesquisa e extensão associados à temática da agroecologia, bem como tem uma ampla experiência com trabalhos em organizações sociais que envolvem o empoderamento de mulheres e também de agricultores familiares. Professora Luciana, seja muito bem-vinda a esse diálogo e essa conversa, em que possibilitamos aqui, então, fazer esse diálogo, matutando, então, a partir dos círculos de cultura. A professora Luciana, ela é engenheira agrônoma, tem mestrado em agronomia e também doutorado, é professora no Instituto Federal do Paraná, no campus Paranaguá, e vem pesquisando e fazendo extensão a partir do debate da agroecologia e da economia popular e solidária. Olá, eu sou a professora Luciana Maestro Borges, sou uma mulher de pele clara, tenho 49 anos, olhos castanhos, cabelos compridos pretos, no momento está preso, e estou usando óculos de armação cinza e uma blusa de manga comprida jeans. Nesse momento, gostaria de cumprimentar a todos que estão nos acompanhando neste canal. Então, Luciana, para a gente começar o diálogo, então, a primeira questão é a gente entender, o que é a extensão? Como que você enxerga a extensão? Então, a extensão, no nosso contexto de universidade e institutos federais, ela faz parte de um tripé, que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão, ela vai levar o conhecimento que a gente adquiriu na pesquisa, nas universidades, nos institutos, para dialogar com a nossa comunidade, Então, a gente envolve aluno nesses projetos de extensão, que fazem os cursos, e esse conhecimento, ele vem da pesquisa, e como que chega até essa comunidade? Então, é esse meio. Então, é muito importante a gente ter em comum essas três vertentes trabalhando juntos, o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão é essa lógica de levar o conhecimento que a gente adquiriu através da pesquisa, gerado ali no ensino junto com os estudantes, para acessar essa comunidade. Como que a gente acessa essa comunidade, através de um diálogo de saberes, que muitas vezes a gente pensa em extensão, da gente levar algo pronto, um conhecimento que a gente adquiriu e está pronto. Mas não funciona bem assim, A gente precisa conhecer aquela realidade primeiro e
e estabelecer esse diálogo e partir do ponto que a gente também não sabe tudo, a gente precisa conhecer aquela realidade antes da gente colocar em prática aquele conhecimento que a gente gerou através da pesquisa. Então, a extensão, para mim, ela funciona dessa seguinte forma, né? Interagindo entre o ensino, a pesquisa e a forma que a gente vai dialogar com essa comunidade, ou com esses agricultores, né? Depende do público que a gente está levando esse conhecimento. É interessante você pontuar isso, né, Luciana, porque realmente é uma troca, né, que se desenvolve. E aí eu queria que você falasse, né, um pouquinho para nós sobre como que você vem desenvolvendo, né, a extensão aí no Instituto Federal do Paraná, né, apontando quais têm sido os desafios e também as possibilidades. Então, o nosso eixo é bastante forte também no trabalho da extensão, porque a gente tem um núcleo de defesa de direitos de povos e comunidades tradicionais, e também a gente tem um grupo de direitos Marielle Franco. Então, a gente está em ação direta com a comunidade, mas a partir da extensão que gera, que essa comunidade, com a ação de extensão, a partir daí gera uma demanda para o ensino, né? E vai gerar pesquisa, e isso volta para a comunidade novamente. Então, assim, um dos projetos daqui que a gente desenvolve, por exemplo, são com as pescadoras artesanais do litoral do Paraná. Então, quando eu vim para cá, no campus, né, eu fui conhecer a região, então fui passear simplesmente, e me localizaram. Você é professora, você trabalha lá no Instituto, a gente já ouviu falar do trabalho que você faz com as mulheres, lá no norte do Paraná, né? A fama já tinha corrido, e a gente gostaria muito de fazer um trabalho aqui, professora. Falei, pois é, né? Mas é longe, né? Tem que pegar barco para chegar lá, e a gente está com bastante demanda, a gente trabalha com demanda. Então, para despistar, eu falei, olha, vocês fazem um abaixo-assinado, precisa pelo menos ter um grupo de 20 mulheres, e vocês encaminham essa demanda, a gente vai analisar. Então, assim, começa essa questão da ação, às vezes não parte da gente, não. Realmente é uma demanda da comunidade, né? Muitas vezes a gente está preocupado em levar um conhecimento lá que ele não foi solicitado. Então, você precisa construir essa demanda com eles, né? Entender o que está acontecendo, ter esse diálogo, aí sim você vê onde você pode interceder ou muitas vezes intermediar esse conhecimento. Então, com esse grupo de pescadoras, eu fui lá passear, conheci um pouco da realidade delas e, para minha surpresa, um dia de formatura me chegou uma caixa e com o abaixo-assinado delas, né, com a cartinha escrita à mão, e eu tinha pedido pelo menos 20 assinaturas para a gente iniciar um projeto lá, e veio 70 e poucas assinaturas, né? Falei, meu Deus, eu vou ter que olhar melhor de perto isso e dar um jeito, né? Então, marquei uma visita, uma ida lá, fui ouvi-las, né? O que vocês querem? O que vocês pretendem? O que eu posso ajudar, né? Eu sou engenheira agrônoma, então, dentro da minha formação, muitas vezes a demanda vem e não é minha área. Por exemplo, a gente tem demanda aqui na área de direitos humanos, né? Então, a gente tem que fazer parcerias. Hoje, a gente tem a Defensoria Pública trabalhando com a gente, né? Ou a gente vai atrás de algum profissional que domina aquele assunto e a gente pode estar atendendo essas demandas. Então, esse projeto em específico das mulheres... E a maioria dos projetos aqui, eles nascem com uma demanda vinda da comunidade, né? A gente não fica esperando a comunidade vir. Muitas vezes é uma visita, é um trabalho de extensão de aluno, então a gente fica conhecendo aquelas realidades e as demandas surgem. E eu acho que, assim, o maior dos desafios, por exemplo, nesse projeto em extensão, realmente é o nosso deslocamento, é o chegar lá. A gente tem uma demanda enorme, mas está reprimida, né? Então, nesse projeto específico, a questão da distância, né? Então, você tem que conversar com prefeitura, você tem que ver parceria, nem sempre a gente tem disponível diárias para poder atender a extensão, né, suficiente para a gente poder desenvolver o trabalho, então as parcerias são muito importantes. E também as possibilidades que a gente vai construindo no decorrer do processo, do projeto de extensão, depois do projeto encaminhando, vem outras necessidades. Por exemplo, esse grupo depois demandou um curso FIC, né?
A gente trabalha autoestima, empoderamento. Professora, a gente quer continuar estudando, a gente resolveu voltar para a EJA, e agora a gente já tem o 6º ano, então agora a gente pode demandar um curso. Então, passa pelo ensino, né? E aí, a partir daí, os alunos também vão nessa prática e a gente vai estar fazendo pesquisa. Então, por isso que eu falo que esse arranjo, ele se sustenta e se mantém a partir da lógica da extensão. Muito bacana esse processo, né? É uma articulação mesmo, como você tinha apontado inicialmente, entre a extensão, o ensino, né, e a pesquisa, né? E só para dizer, né, os cursos FIC são cursos de formação inicial e continuada, para formação de trabalhadores e trabalhadoras, né? Assim como a EJA também, que você citou, né, Luciana, que é a educação de jovens e adultos também, que em geral se dá no turno noturno, né, para atender as pessoas que trabalham durante o dia, né, e aí poderiam ter horário da noite para estudar também, só para a gente esclarecer esses elementos que são políticas que estão na rede, né, federal de educação profissional e tecnológica, e que nós realizamos aqui no IFG, lá no IFPR também acontece, só para nossos telespectadores ficarem aqui junto com a gente, né, e compreender aí alguns elementos dessas instituições, né. Então, a gente está aqui dialogando com a Luciana, e daqui a pouco, né, nós vamos voltar, então, nesse debate, né, continuando esse matutar sobre extensão e transformação social. Até agorinha. No bloco anterior, então, a gente teve a oportunidade aqui de iniciar esse diálogo com a professora Luciana a respeito do que é extensão, e ela trouxe para a gente um projeto de extensão que ela coordenou lá no Instituto Federal do Paraná. Mas, Luciana, agora vamos aprofundar um pouco nossa conversa aqui, né? Vamos matutar agora um pouco mais sobre esse outro lado, né? Que é, né, de como que a extensão, ela pode contribuir para esse processo de transformação social. A extensão, né, ela é propiciadora do desenvolvimento social e do aprimoramento das políticas públicas. Então, quando você pega um povo que ele não é organizado, ele não tem conhecimento, e você traz à luz, né, esses direitos e traz esse conhecimento, é lógico, é claro que você muda a realidade desse local, né? Você muda o sonho, você retorna o sonho a essas pessoas. E ela se entende daí como um sujeito de direito. E aí ocorre a transformação social. Você leva o conhecimento, você leva todo esse aporte de acesso às políticas públicas, né? E o conhecimento e a educação transforma, né? Aí ocorre essa mudança na comunidade, né? No local onde essas pessoas moram, traz à luz, né? A realidade deles. E a transformação acontece a partir do momento que o sujeito fica mais crítico, né? Porque ele vai ter acesso ao conhecimento. Então, para que isso aconteça, ele precisa se motivar, ele precisa encontrar algo em comum para lutar, né? E para melhorar e transformar aquela realidade dele. Então, por isso que o processo de escuta é muito importante. E ele precisa desse processo para levar ele ao despertar. Então, se a gente chega com algo pronto, muitas vezes o projeto ele não avança, ou então ele tem tempo para terminar a partir daquele momento. Por quê? O sujeito ele não internalizou isso, não partiu dele aquela demanda, né? Então, muitas vezes, alguns projetos criam uma dependência, até acabou o recurso, acabou o projeto. O Instituto se retirou, acabou o projeto. A professora Luciana não está mais lá, acabou o projeto. Não. Eu entendo a extensão que ela é o início, é o pontapé ali, né? Porque você joga a luz e você traz o conhecimento e você dá aquele empurrãozinho que estava faltando, né? Então, é um processo de desenvolvimento, de
capacidade física, intelectual, moral, que tem o intuito de promover a integração individual e social desse local, tá? Também é um meio pelo qual se adquire conhecimento, aptidão, e representa o aperfeiçoamento integral das faculdades humanas. Então, às vezes, o conhecimento que a gente está levando a eles não é só de livro, né? É um conhecimento de organização, é um conhecimento de empoderamento. Então, muitas vezes, a gente não está aplicando só o conhecimento técnico nosso, mas também a experiência que a gente traz de vida, e é uma troca, né? A gente leva e utiliza também de muito do conhecimento deles. Então, essa transformação social, ela significa a mudança da sociedade no seu modo de organização. É assim que eu vejo, né? Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com essa parte dos direitos humanos, com a parte da extensão, que quando você empodera esse povo, ele se fortalece, ele não aceita mais injustiça, ele se une, ele transcende, né? Ele transforma a sua realidade e a realidade da sua comunidade. É interessante, né, Luciana, que esse processo também ele promove um processo formativo, né, desses sujeitos que estão envolvidos, né, nessa formação, nesse processo que, como você disse antes, né, envolve servidores da instituição, envolve estudantes da instituição, envolve as comunidades que essa instituição, né, se faz presente, envolve todo um diálogo com a territorialidade, né, de onde essa comunidade está ali inserida e das suas questões. E é interessante que é isso, né, entender que é um movimento, né, fazer extensão é movimento, e isso é potencializador, né, e possibilita aí uma nova relação, né, que as instituições de ensino possam ter com essas comunidades. E também entender que é uma troca, né, como reforçando essa ideia muito, que é uma troca de experiências, de saberes, de conhecimentos, né, e que isso é essencial para a existência de qualquer instituição de ensino. Isso mesmo, Fernando, isso mesmo. Então, Fernando, a gente tem outro projeto aqui que se chama Mulheres em Movimento Litoral. Esse projeto é em parceria com o CRAS, né, que são Centros de Referência de Ação Social, que já tem o público-alvo, que são mulheres, né, em situação de vulnerabilidade social, e a gente marca um encontro ali, uma tarde, para ouvi-las, né, e fazer um trabalho ali junto com o CRAS de empoderamento dessas mulheres, de motivação, né, e a gente trabalha algumas oficinas, e a partir desse momento onde há interesse delas, a gente traz algumas propostas de cursos, e dessas propostas nasceram outros cursos FIX, né, que é o curso que você já falou de formação inicial continuada, de inclusão social, de agroecologia, que são as hortas nos quintais aqui que a gente faz, e também o curso de defensoras populares. Então, a partir do momento que a gente identifica, a gente faz esse trabalho na base de extensão, como eu já falei, e depois ela evolui para o ensino. Nessa parte ainda de empoderamento, né, a gente percebe, de identificação desse público, aqui no nosso litoral, a realidade das mulheres, da maioria da população, mais de 50% de pessoas analfabetas, e analfabetos funcionais. Então, a gente tem que estimular não só as ações, mas também a elevação de escolaridade. Como é que a gente consegue isso? Então, é no processo, no decorrer desse processo de empoderamento, de autoestima, e aí o projeto, tudo bem. Agora, se elas quiserem evoluir para o próximo passo, que é o projeto de ensino, que seria um curso, né, de formação inicial continuada, um curso profissionalizante, tem que ter um mínimo de escolarização. E muitas vezes a gente nem precisa convencer, é automático. Nossa, professor, então eu tenho que voltar para a escola. Isso, tem que voltar para a escola. Então, no processo, elas se matriculam na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, às vezes em uma disciplina, até elas conseguirem, né, estabelecer uma rotina e poderem estar cursando o curso daí lá já no Instituto Federal, nessa segunda fase. Então, a gente daí, por demanda delas, né, eu falei, meu Deus, mas eu não sou da aula de direito, como é que a gente vai fazer para trabalhar essa questão da violência da mulher, que era muito forte, que foi uma das questões que a gente identificou. Então, a gente trabalhou um convênio com a Defensoria Pública, e hoje a gente faz formação pedagógica com os defensores públicos, e eles vêm nos atenderem, né, trabalhando em temas específicos da área de direito. Então, é muito legal, porque a gente consegue complementar
atender essa demanda, né? Então, os cursos de defensores e defensoras populares aqui no Paraná, no Brasil, foi inédito essa parceria junto com a Defensoria. Então, a gente trabalha junto e a gente consegue oferecer esse curso, que é um curso FIC de 240 horas, e as mulheres querem muito fazer o curso, né? E aí, nesse processo, quando elas querem fazer o curso FIC, elas vão voltando para a escola, buscando se escolarizar, aumentar a escolaridade para poder continuar dentro do Instituto Federal. E é muito legal perceber, porque daí acaba o curso de defensoras, por exemplo, elas não querem ir embora, elas querem ficar, mas não tem outro curso, não tem a segunda parte, não tem o curso 2, tem as opções do leque de curso que a gente tem, mas às vezes elas estão estudando e já fizeram de agroecologia, já fizeram defensores, e aí, professora? Daí a gente tem os projetos de extensão, tem Mulheres em Movimento, tem o Núcleo de Direito Marielle Franco, então as egressas vão fazendo parte dos projetos de extensão e levando para a comunidade o saber. Então, a gente marca oficina nas comunidades, né? Tem a Revolução dos Baldinhos aqui com a turma da agroecologia, né? Os egressos participam do núcleo, e aí a gente vai para a comunidade oferecer oficinas, ensinar a compostar, ensinar a separar o lixo. Mas isso com a organização dos professores, alguns estudantes e os egressos, que é muito legal, né? E também o Núcleo de Direito Marielle Franco, de quais essas egressas fazem parte, elas vão falar das experiências dela, como é que foi o processo de libertação, como é que foi o processo de transformação. Então, às vezes, não é a abordagem direta do professor, é alguém que já passou por aquilo e vivenciou o processo, é quase que um depoimento, é um depoimento, né? E é mais convincente, né? Porque aquela pessoa está passando por aquele processo de transformação. Então, aí se liga, né? O ensino, a pesquisa, a extensão novamente, fazendo essa rede, né? Muito sólida. Então, a gente tem, por exemplo, várias estudantes que começaram lá no projeto de extensão, em situação de vulnerabilidade social, aumentaram a sua estima, se empoderaram, conseguiram voltar para a escola, fazer a EJA, fizeram os cursos FICs, e agora, o ano antes da pandemia, né, a gente teve 9 alunas dos cursos de defensoras e de agroecologia que passaram no curso superior de ciências sociais. Né? Para quem estava na 5ª série, alguns anos atrás, e agora está entrando numa faculdade, que poder de transformação melhor que esse, né? Que a educação nos traz, né? Então, é muito rico. Então, a gente tem depoimentos assim, maravilhosos, até de mulheres analfabetas que se empoderaram no processo, né? E hoje estão terminando o ensino médio e o sonho de poder cursar uma faculdade. Que elas falam assim, mas eu nem sonhava com isso, prof. Eu passava aqui, eu achava que aqui era uma faculdade particular, né? E não, e a gente vê que a extensão consegue trazer esse público que jamais, né, pensava em voltar para a escola dessa forma ou estar cursando um espaço como o nosso, que são dos institutos federais. Muito interessante, Luciana, você trazer para nós esse relato, né, dessas mulheres nesse movimento todo. Mas eu queria que aí você falasse um pouquinho para nós, assim, você trabalha muito com isso, né, com famílias, com mulheres em situação de vulnerabilidade social, né? Como que tem sido, né, esse processo? O quanto que a extensão é importante ela se aproximar de públicos como esse, né, que estão em vulnerabilidade, que às vezes não enxergam, né, a possibilidade de parceria, de diálogo com outras instituições? Então, porque a gente enxerga a universidade, né, o nosso público, as pessoas enxergam a universidade que você tem que ter uma certa escolarização para acessar, né? Então, às vezes, isso é uma desmotivação, porque você tem que fazer um vestibular para poder fazer uma faculdade. E, então, esse público mais vulnerável nem sonha com isso, porque fala, nossa, eu nem terminei a 5ª série, como é que eu vou estar podendo sonhar com uma faculdade? Então, a extensão, ela traz luz a isso. E é muito legal esse processo, assim, que quando eles, né, vão para o instituto, e a estima é tanta que fala, eu estou fazendo faculdade. Como assim? Você nem estudou, você está fazendo faculdade, né? Sim, mas eu estou lá no curso de agroecologia, eu estou no curso de defensores, né? Não, mas você fez concurso? Não, é defensor popular, eles vão explicar a diferença. Então, essa questão dessa ferramenta que a gente tem nas nossas mãos hoje, que é a extensão,
eu me emociono muito, porque eu vejo sentido, né? Faz todo sentido da educação que transforma, essa educação que muda a realidade. E a extensão é essa ferramenta que a gente tem, porque os moldes tradicional do vestibular, né, do edital, do acessar o site, nosso público, esse público que está mais vulnerável, ele não tem acesso a isso, e é só a extensão que permite. Então, muitas vezes, você fazendo uma ação lá no bairro, né, com ex-alunos, fazendo uma tarde lá de oficina, de revolução dos baldinhos, vamos levar balde, vamos compostar o lixo. E aí você fala da instituição, eles falam dos cursos, falam que eles aprenderam, nossa, eu quero estudar nesse lugar, eu também quero fazer isso. E aí é muito legal porque eles, quando eles vêm para a instituição, querendo, né, os olhos brilhando. E a gente tem evasão muito baixa aqui, Fernando, nos nossos cursos, FIC, em função disso, porque quando um curso nasce, ele tem toda a solidez, porque foi construído por eles, é uma demanda deles, sabe? Então, eu tenho problema, assim, professor, deixa eu fazer como ouvinte. Nem dá, porque se eu ponho alguém como ouvinte, ele fica gorando para alguém desistir e ele entrar nas 2 primeiras semanas, né? Porque o pessoal chega já com essa base, né, do querer. Então, e os cursos aqui são oferecidos de 30 vagas, e não tem prova, entrevista para poder entrar nos cursos. Estamos tendo problema, porque, por exemplo, tem 150 inscrição para um curso de 30 vagas, e é o boca a boca. No começo, a gente fazia todo o movimento, né? Agora, nem precisa. Eles ficam contabilizando, parece assim, onde abriu as inscrições, tinha mais de 60 inscritos, né? Então, eles ficam contabilizando quando que vai ter curso, quando que vai ter curso. Então, a gente vê essa diferença, poxa, está fazendo efeito, né? Está dando certo isso, né? Então, a gente acaba utilizando quase o instinto para fazer esse trabalho, mas a gente olhando, né, ela segue um fluxo, ela segue uma metodologia, né? Então, essa transformação, ela é propulsora mesmo, né? Ela acontece e a olhos vistos em um tempo muito rápido. É muito interessante trazer para a gente tudo isso, né, Luciana, e mostrar que nossas instituições de ensino, né, sejam elas de cursos superiores, né, apenas no caso das universidades, ou nós também, que os institutos federais que atuamos também na educação básica, no ensino médio, né, também, que a gente tem que fazer esse diálogo, né, e aí quando a gente aproxima de quem a gente dialoga, né, a gente constrói junto, a gente troca, né, é uma outra experiência, inclusive as instituições passam a ter um outro significado naquele território que estão inseridas, né, deixa de ser um lugar dos doutores, um lugar ali muito distante de mim, e as pessoas também se apropriam de um equipamento que é público, que é de todos e todas, né, e que todos e todas contribuem para que esteja ali existindo, né? Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho público, né, garantindo aí o acesso a direitos, como a educação, né, que são tão caros do nosso país. No programa de hoje, então, a gente pôde aqui matutar um pouco com a professora Luciana sobre como a extensão ela pode ser essa mola propulsora de transformação social. E vimos aí, né, diferentes exemplos de como esse processo ele pode acontecer e tem acontecido, no caso lá do Instituto Federal do Paraná, nesse diálogo com as suas comunidades. Então, agradecer pela disponibilidade, agradecer por toda a equipe técnica e pela curadoria do programa Matutano, por estar, né, aqui, possibilitar esse diálogo, essa troca de experiência, né, dentro de instituições que são públicas, né, de ensino. Eu gostaria também de agradecer imensamente o convite, viu, Fernando, a oportunidade de compartilhar aqui algumas das nossas experiências do Campus Paranaguá e poder participar desse projeto, né? Parabéns para vocês, idealizadores dessa proposta aí, e agradecer especialmente a equipe técnica e a todos que estão nos assistindo. E aí, ficou com vontade de saber um pouco mais sobre esse tema, né, da extensão, da transformação social? Você pode acessar, então, aqui ao lado, o material que foi também preparado, né, como um material a ser estudado, pesquisado aí, para entender que o diálogo, ele continua.
E aí, gostou desse conteúdo? Inscreva-se e venha matutar conosco nessa nova temporada do Matutando Círculo de Culturas. Até o nosso próximo episódio. Tchau!